voltamos a apresentar Nós morávamos em lugar longe de cidades grandes, nas planícies de Saskatchewan, e meu pai comprou um rádio, comprou no ano que eu nasci. Era um rádio enorme, e uma vez eu estava mexendo com o rádio, que sempre gostava de rádio, e ouvi um quarteto cantando Servos de Deus, a buzina tocar, Jesus em breve virá. Primeira vez que eu ouvi a voz da profecia. E a primeira vez que eu havia ouvido um quarteto masculino. Eu estava naquele tempo com, quem sabe, 7 anos de idade, mas eu fiquei tão empolgado com o quarteto masculino que eu só sonhava em cantar em quarteto. Depois o quarteto veio para a nossa reunião campal e eu vi uma pessoa, o quarteto, e eu vi o pastor Richards, que era o orador da voz da profecia. Estava totalmente dominado. Quando os meus colegas tinham na parede fotografias de esportistas de jogo, minha parede tinha fotografias do quarteto da voz da profecia e o orador da voz da profecia. E a música me dominou. Quando ouvia uma música e essa música retocava na minha mente 24 horas por dia. A música era e é ainda alguma coisa que dava ao seu sentimento, ao seu coração, a emoção e a inspiração para continuar pregando e continuar evangelizando e tocando os corações. Depois de algum tempo trabalhando em Santa Catarina, Henry Feierabend recebe o convite para integrar a primeira formação do quarteto Arautos do Rei, criado em 1962. O quarteto acompanha o orador da Voz da Profecia, pastor Roberto Rabelo, em conferências por todo o país. Eu fui convidado para fazer uma semana de oração no colégio, naquele tempo, Colégio Adventista Brasileiro, em São Paulo. E lá me encontrei com 3 moços, bem mais novos do que eu, Joel Sarley, Luiz Mota e Samuel Campos, e eles haviam formado um quarteto, mas não achavam o primeiro tenor. Eu estava trabalhando em Santa Catarina, mas eu ouvi falar que iam formar um quarteto brasileiro. Eu estava com muito água na boca, mas ninguém me conhecia. Feierabend eu não conhecia muito, não. Eu conheci o pastor Feierabend num congresso de jovens, ele tocava serrote. Eu achei meio interessante tocar serrote. Não, depois ele tinha assim aquela fisionomia de piedoso, não é? De piedade. Depois ele cantou um solo, aqueles hinos do Melodias de Vitória, não é isso? Com o português assim ainda um pouco deficiente, mas ele se expressava muito bem, atraía o público, não é isso? Mas eu não conhecia muito o pastor Feierabend. Porém, um dia nós estávamos lutando com o problema de primeiro tenor. Aí o Mota já participava das conversações. E o Samuel também. Samuel já. Então o pastor Jairo Araújo, que era o diretor do Colégio Adventista, ele falou: vocês já pensaram na possibilidade de chamar o Henry Feierabend para esse tipo de trabalho? Ele tem uma vozinha boa, disse o pastor Jairo, sabe? Aí surgiu a ideia, não é? Aí acontece que nós tivemos oportunidade, numa semana de oração que ele veio fazer, de testar, de fazer os primeiros ensaios nossos, não é isso? E percebemos de que havia afinidade. O Feierabend é um indivíduo que ele tinha que estar no quarteto, no primeiro quarteto. Ele sempre foi um extremo interessado nesse assunto de eletricidade e eletrônica. Ele sempre mexeu com gravadores, com microfones. Não seria possível o primeiro quarteto brasileiro, fossem quais fossem os outros componentes, não seria possível que o quarteto existisse sem o Feierabend, porque foi ele que foi para os Estados Unidos, acompanhou os King's-Helds nas suas gravações, então ele aprendeu, foi treinado a gravar. Ele é que ajudou na escolha dos equipamentos, ele é que montou a parte técnica
né? O Samuel fez os móveis, o Samuel é um marceneiro e o Feyerabend é um eletrônico. E além de que ele já era pastor ordenado, conferencista, ele gostava muito da série de conferências. Talvez se o quarteto tivesse uma outra formação, quem sabe nós iríamos cantar os hinos e acompanhando o pastor Rabelo ou algum outro conferencista por 1, 2, 3 dias e ficaríamos nisso. Com ele, não, nós íamos para uma cidade, para um trabalho evangelístico, então algumas centenas de pessoas foram batizadas. Então, ele tinha que fazer parte e foi uma pessoa-chave nesse quarteto. Desde muito cedo, o pastor Feyerabend fez questão de deixar muito claro qual o propósito da Voz da Profecia. Arautos do Rei e Orador. Arautos do Rei não era algo para entreter as pessoas. Muito pelo contrário. Aliado à palavra, ao orador, eles eram usados unicamente para levar Jesus às pessoas. E pelas histórias que nós temos do próprio pastor Feyerabend dessa época, eu não tenho dúvidas que esse propósito foi muito bem aceito e seguido à risca. Em nosso tempo como quarteto, nós nunca nos consideramos estrelas, artistas. Nosso trabalho não era isso. Nós sempre nos apresentamos como ministros do Evangelho. Quer seja cantar ou falar, ainda é a mensagem de Deus. E no ano passado, eu tive um encontro com o novo quarteto dos Arautos do Rei. Eu estava na clínica lá, o retiro de Jarinu, de Sorocata. Eles vieram me visitar. E eles pediram, que conselho o senhor dará para nós, que estamos começando? E este é o conselho que eu dei para eles. Olha, meninos, vocês não são artistas. Vocês são ministros do Evangelho. O povo deve sempre saber isso. Nós não cantamos hinos para alegrar alguém. Nós não cantamos hinos para nenhum motivo, a não ser transmitir a mensagem de Deus. Eu acho que isso foi o maior legado que o pastor Feyerabend deixou para a gente, para a Voz da Profecia. Deixar muito claro, uma das pessoas que fez questão de fazer isso, a filosofia da Voz da Profecia. O coração não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. Naquele tempo era tudo muito difícil. Nós viajávamos muito. Era o primeiro quarteto e não tivemos recurso para levar um sistema de som. Tínhamos que nos virar com qualquer coisa, muitas vezes sem microfone. Naquele tempo não tivemos recurso de levar a companhista, cantávamos a capela, tudo à base de diapasão, e foi difícil. Uma vez viajamos 6 semanas com um concerto cada noite. Mas o povo nos recebia muito bem, o povo vibrava, o pastor Rabelo era muito querido em todo o país. São fiéis promessas de Deus, sim, Jesus comprou-te no Calvário, buscar logo veio os filhos. O Feyerabend é um amigo extraordinário, um homem que na época já sabia de tudo, muito dado a esta parte técnica, de som. Ele mesmo conta, né, que desde pequenininho ele tinha muito interesse por estas coisas e sempre sonhou cantar num quarteto, desde os 4 anos de idade. Jesus, vem logo, estás vos prontos. Coincidentemente, a primeira apresentação que a minha formação fez, Tarsis, Jefferson, Dênio e eu, tivemos como orador o pastor Feyerabend.
Foi em Nova Friburgo, não me lembro se no Sesc ou no SESI, é um negócio desse. E foi a primeira vez que eu ouvi o pastor Feyerabend pregando. Eu conhecia dos discos, né? Mas ao vivo assim eu nunca tinha o visto e ouvido. Eu vou dizer para você que não é necessário mais que 5 ou 10 minutos ouvindo o pastor Feyerabend pregar para você ter a certeza que é um homem de Deus, um homem preparado por Deus para a pregação. E naquela noite eu tive certeza disso. Anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso e triunfante. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Apresentamos o programa da Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Entrar no quarteto agora, eu não era pregador, o pastor Rabelo era pregador. E meu presidente disse, não vai para lá, porque você nasceu para pregar, agora você vai lá só cantar. Mas Deus tinha um plano para mim. Nós fomos para Goiás, para Anápolis, para fazer uma série. E alugamos um salão esportivo enorme. E durante o dia, eu fiquei o dia inteiro. Tinha cobertura de metal, tinha muito eco. Eu fiquei trabalhando o dia inteiro para preparar o som. Quando chegou a noite e fui para o hotel me trocar, e alguém disse na portaria do hotel, o pastor Rabelo precisa falar com você. Fui para o quarto dela, ele estava muito doente. Disse, não posso pregar hoje. O senhor terá que pregar. Fiquei apavorado. Agora o pastor Rabelo, tão conhecido pela voz maravilhosa, e essa grande voz de baixo, e também pela a linguagem dele, o português dele era perfeito. Agora um gringo canadense com voz aguda vai tentar substituí-lo. Eu fiquei doente. Sempre gostei de pregar, mas essa vez não queria. Eu saí do hotel e fui para o mato e comecei a chorar. De repente eu senti um dos componentes do quarteto atrás de mim, Joel Sarli, disse, para com isso, Deus quer usá-lo hoje. Você vai lá pregar e o quarteto estará atrás orando. E Deus deu-nos grandes resultados. E depois de terminar uma série de 27 noites, batizamos muitas pessoas. O pastor Rabelo me chamou e disse, olha, eu gosto de pregar do estúdio, eu não gosto muito de... Então você vai ser nosso evangelista. E dali para frente, nos 5 anos, o quarteto viajava, eu pregava, e nós evangelizamos as maiores cidades do Brasil com grandes resultados. E Deus ajuntou as 3 coisas que eu gostava. Gostava da parte técnica, gostava da música e gostava da pregação. E Deus abriu o caminho que essas 3 coisas se uniram e podia praticar as 3 de uma vez. Eu estava realizado. Estamos apresentando